noite, que a paz, a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração. Nós vamos estudar hoje Filipenses 2, versículo 3. Eu gosto muito desse versículo e ele faz muita diferença na minha vida espiritual. E eu queria estudar com vocês o desenvolvimento da salvação. Filipenses 2:12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Aqui nós vemos, que o apóstolo Paulo está ensinando que nós devemos viver agora que o Senhor Jesus havia ressuscitado, e havia subido aos céus, que nós devíamos viver na presença dele, e muito mais agora, na ausência dele, que nós devíamos procurar desenvolver a nossa salvação com temor, com respeito e com sentimento até de medo de errar. Esse temor aqui tremor, é medo de errar. Nós devemos viver desenvolver a nossa salvação, quer dizer o seguinte, que nós devemos não viver em divisões na igreja, nós devemos viver num relacionamento saudável espiritualmente. É isso que a palavra está dizendo. Quando nós desenvolvemos a salvação, demonstra um certo amadurecimento espiritual. Versículo 13, porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Se nós estamos num processo de santificação, num processo de crescimento espiritual, nós permitimos que o Senhor efetue em nós tanto o querer como o realizar. Por exemplo, essa semana eu estava falando sobre o perdão, num dos ministérios aqui, e eu estava explicando que uma pessoa que não tem a presença do Espírito Santo, ela não consegue perdoar a outra pessoa. Porque quando ela perdoa, não é ela que perdoa. É isso que esse versículo está dizendo. É Deus que está efetuando nela o querer perdoar e o realizar o perdão. Você entende? Você, sem a presença do Senhor Jesus e do Espírito Santo, você não consegue perdoar uma pessoa que te machucou, uma pessoa que te traiu, uma pessoa que te maltratou. Mas com a presença do Espírito Santo em nós, ele move o nosso ser, ele comanda, ele domina o nosso ser e nós sim podemos perdoar, podemos liberar aquela pessoa e nos libertar daquela situação. Que Deus tremendo é esse na nossa vida. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. A palavra é muito clara, Não devemos ficar murmurando para um, para o outro, pelos cantos. Não devemos levantar contendas, no grupo onde nós nos reunimos, Não devemos nos contender com as pessoas, mas devemos sim desenvolver a nossa salvação, Murmurar, contender, não vai nos fazer crescer espiritualmente. Versículo 5. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Que coisa linda, que o Senhor está falando. Que no meio dos filhos, no meio do mundo, nós devemos nos colocar como pessoas irrepreensíveis, sinceras. Por que nós conseguimos? Porque Deus atua em nós, o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Nós devemos ser como luzeiros no mundo.
Quando ele diz luzeiros, você consegue entender um céu escuro, cheio de estrelas brilhando? Assim devemos ser nós, os cristãos, as mulheres cristãs. Nós devemos brilhar no mundo como as estrelas brilham no céu. É isso que o Senhor tem para você. Ele não tem para você que você fique murmurando, se contendendo, mas que você brilhe a salvação do Senhor Jesus na sua vida. Que você brilhe a presença do Espírito Santo na sua vida. Versículo 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Você vai ter no final, no dia de Cristo, a certeza de que você não correu em vão e não se esforçou inutilmente se você preservar a palavra da vida. O que é a palavra da vida? É o evangelho do Senhor Deus, é o evangelho do Senhor Jesus. Se você preservar, se você andar pelo evangelho, ouvir o evangelho, cumprir as palavras do evangelho, você não irá correr inutilmente. Você estará correndo para a vitória. Você estará correndo para a coroação com o Senhor Jesus Cristo. Versículo 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Vamos entender. Aqui o cristão está dizendo, mesmo que eu seja oferecido por libação, mesmo que eu seja derramado em sacrifício, que a minha vida seja uma vida de sacrifício, que a minha vida seja uma vida difícil, que a minha vida passe por momentos de dificuldades. É como se eu estivesse sendo derramada, como libação, né? Libação que diz, como o azeite escorrido, como vinho quando se escorre. Não tem problema para que a outra pessoa seja alcançada, para que a outra pessoa seja salva, seja restaurada, seja retirada do reino das trevas e trazida para o reino do amor do Senhor. Não importa que o meu corpo seja oferecido como libação, como derramamento de azeite, como derramamento de vinho, que eu sofra, mas que a outra pessoa seja salva. É maravilhosa essa explicação que a palavra de Deus nos dá. Versículo 18, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. A nossa alegria deve estar no Senhor. A alegria deve estar na comunhão com os irmãos, na comunhão com aqueles que servem ao Senhor, na alegria de participar da ceia, na alegria de participar da união que o Senhor Jesus pode dar, fazendo de nós pessoas com o mesmo espírito, fazendo de nós pessoas que falam a mesma língua, fazendo de nós uma nação escolhida para Deus, uma nação separada para o Senhor. Que isso seja o maior desejo da sua vida, fazer parte dessa família de Deus, entregar a sua vida para ser usada, ter na sua vida a busca pelo crescimento espiritual. É essa mensagem que o Senhor me deu hoje. É essa mensagem que o Senhor está trabalhando no meu coração e eu estou dividindo com você. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o nome do Deus de Israel, do Deus criador dos céus e da terra, do Deus que tem o poder nas mãos. Senhor, nesta noite ficamos, Senhor, impactados com a Tua palavra e queremos que isso se cumpra na nossa vida, que nós sejamos luzeiros, Pai, no meio de um povo, de uma geração perdida, de pessoas que andam na escuridão, de pessoas que não conhecem Jesus, a luz do mundo. Que nós possamos, Senhor, ser testemunhas vivas do Teu amor aonde nós estivermos. Faça de nós, Senhor, todos que estamos ouvindo esta mensagem, pessoas transformadas pelo amor, pelo derramamento de sangue da cruz. Através do Teu sacrifício, nós hoje podemos ter uma vida santificada, desenvolver a nossa salvação e brilharmos como luzeiros no mundo.
Faça isso na nossa vida, Senhor. Nos capacita, Senhor, para sermos usados nas tuas mãos. Em nome de Jesus que eu oro e abençoo todos que estão comigo nesta oração. Em nome de Jesus. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.